Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana, eu sou a outra professora de gramática do cursinho. Na aula passada vocês tiveram aula com a professora Natália, que foi a aula 0, né? A gente já começou a falar um pouquinho sobre morfologia, hoje a gente vai continuar e vai entrar de fato dentro do cronograma de estudos do vestibular. Eu pude me apresentar naqueles vídeos que eles mandaram para vocês, que eles colocaram nas redes sociais, mas não sei se todos viram. Eu estudo letras, eu estou no último ano do curso de português e linguística na USP, a Universidade de São Paulo. Isso quer dizer que a minha visão de gramática é um pouquinho diferente, mas isso não quer dizer que eu não vá seguir o cronograma de estudos da disciplina para o vestibular. Eu só quero que vocês pensem. Eu vou ficar muito feliz se vocês pensarem a língua a partir de agora. Né? A gente tende a torcer o nariz para a gramática durante toda a nossa vida escolar, porque não nos ensinam a pensar a língua, né? Só fica aquela coisa maçante, aquela coisa chata de aprender regras, mas não nos explicam o porquê disso. Né? E eu quero fazer isso com vocês. Deu muito certo no ano passado, espero que dê muito certo esse ano também, tenho certeza que vai. O que eu quero dizer, pensar a língua, né? É pensar criticamente a língua. É sim olhar para alguma coisa e falar, mas isso eu não faço, isso eu não uso. Isso é saudável pra gente. Nós precisamos fazer esse tipo de reflexão. Eu não uso essa construção. Por que eu não consigo usar tal construção? Por que meus amigos e onde eu moro não fala dessa forma e em tal lugar fala? Eu quero que vocês pensem assim. Tudo bem? Então a gente vai entrar no assunto, vai continuar, aliás, morfologia. Dessa vez a gente vai cuidar das classes de palavra, tá? Bom, antes de começarmos, gostaria de avisar, isso vai ficar muito claro com o passar dos slides. Eu sou uma grande fã da Lisa Simpson, aliás, dos Simpsons em geral, da Lisa sobretudo, e eu coloquei ela em muitos slides, me segurei para não colocar em mais. Eu espero que vocês gostem e se divirtam tanto quanto eu gostei e me diverti de colocar ela aí nas mais variadas situações, tá bom? Então vamos começar, galerinha. Gente, vamos lembrar o que é morfologia? Vocês já tiveram a chance de ver um pouquinho de morfologia na aula 0. Um pouquinho não, bastante de morfologia na aula 0 com a professora Natália. Vocês viram um pouquinho de formação de palavras lá. Agora a gente vai focar um pouquinho na divisão de palavras em grupo. Tá bom? Vamos definir o que é morfologia? Morfologia é a área da gramática, portanto, que estuda a formação e a divisão de palavras em grupos, né? Essa área da gramática, a morfologia, é a segunda área de estudos da gramática e da linguística. E por que a gente não começa com a primeira, então, professor? E por que a gente não vê a primeira e qual seria essa primeira? A primeira é a fonologia. A gente não estuda a fonologia porque a fonologia não entra no calendário de estudos ou no cronograma de estudos do vestibular, porque é uma área mais laboratorial da gramática, né? A gente exige mais análise e não faz sentido que a gente coloque ela no vestibular, né? Então, demandaria muito tempo de estudo, não que as outras não façam isso, exigiria uso de laboratório e a gente não tem como fazer isso, né? Então vamos começar pela morfologia, né? Então, como eu disse, eu defini aí no slide para vocês, é uma área que estuda a formação e divisão das palavras em grupos e que a gente vai focar agora em divisão de palavras, tá? Essa divisão a gente vai chamar de classes de palavras ou classes gramaticais. Elas são conhecidas da gente, elas são velhas amigas, né? Que são 10. Pode assustar, mas não é um monstro. A gente já ouviu falar sobre elas em algum momento da nossa vida e se não ouvimos, vamos ouvir agora, né? Quais são elas, né? É o artigo, o substantivo, o adjetivo, o pronome, o numeral, o verbo, o advérbio, a preposição, conjunção e interjeição, né? Essas são as 10 classes gramaticais. Isso compreende a divisão de palavras em grupos, que está na definição de morfologia. Tudo bem? Bom,
como eu disse no slide anterior, nesta aula e nas próximas, nós cuidaremos do assunto da matéria dentro da morfologia chamada classes de palavras ou classes gramaticais, né? O que está por trás dessa ideia de classes de palavras? Quando a gente se propõe a estudar qualquer língua, a gente começa a perceber que, seja ela o português, o inglês, o espanhol, o francês, a gente começa a perceber que algumas palavras funcionam de forma parecida, se comportam de forma parecida dentro de uma estrutura de frase, enfim. Parece uma ideia um pouco difícil de compreender, mas não é. Por exemplo, nós sabemos que, por exemplo, quando a gente pega uma lista de chamada, tem a Ana, tem a Maria, tem o Pedro, a gente percebe, muito claramente e muito, sem exigir muito esforço da gente, vamos dizer assim, a gente sabe que são nomes. E não é difícil para a gente perceber isso, porque se comportam de forma parecida, nomeiam alguém. E por isso esses nomes fazem parte de um mesmo grupo, que são substantivos. Então, dentro do grupo da classe substantivo, nós temos, dentro da classe substantivo, nós temos palavrinhas que funcionam e se comportam de uma forma parecida, igual, vamos dizer assim. Isso vale para substantivo, vale para qualquer classe, porque é por isso que nós conseguimos classificar palavras em classes, né? Eu deixei nesse slide aí o exemplo do verbo, né? Que eu coloquei fugir, comer, estar, ser, ventar. Nós conseguimos identificar essas palavrinhas como verbo, porque nós já colocamos esse grupo de palavras dentro dessa classe chamada verbo, tá? Isso é muito natural do falante de qualquer língua do mundo, porque quando a gente fala uma língua, isso quer dizer que nós temos um dicionário mental que é repleto de palavras e que a gente já faz isso naturalmente, que é classificar essas palavras em tipos. A gente faz isso com qualquer coisa no mundo. A gente chama isso na linguística de categorização, mas não é assunto para agora. Tudo bem? Eu só quero que vocês entendam que dentro da noção de classe de palavras está a ideia de categorização das palavras, ou seja, de organização das palavras em classes, porque elas funcionam de forma igual, parecida, enfim, tudo bem? E aí começa a aparecer os probleminhas, né? A gente viu lá no segundo slide que são 10 classes que a gente tem no português, né? Mas que, além da gente organizar as palavras da língua em classes, ou seja, distribuí-las de acordo com as suas características em classes, depois que a gente tem as 10 classes, a gente vai pegar essas 10 classes e vai organizá-las em grupos. Porque algumas classes, gente, funcionam de forma parecida também, tá? Então, a gente tem 4 grupinhos, que é o nominal, o verbal, o relacional e a interjeição. Vocês conseguiram pegar a ideia? Então, a gente tem 10 classes, a gente já organizou as palavras em classes, agora a gente vai pegar essas classes e vai perceber que entre elas possui familiaridade, né? Umas são mais próximas das outras do que outras, enfim, né? Então, eu coloquei aí que, além de classificarmos as palavras em classe, nós classificaremos agora as classes em grupos. São eles, aí eu dei as 4 aí para vocês. Anotem no caderninho de vocês, tá? O nominal, o verbal, o relacional e a interjeição. Aí eu coloquei que isso acontece porque algumas classes também partilham de características comuns e por terem ligações sintáticas e de sentido importante. A ideia de ligação sintática a gente vai ver mais pra frente, né? Quando a gente entrar em sintaxe, que vai ser a segunda matéria do ano, que é a matéria que vai compreender a maior parte do ano e que a gente vai ter um pouquinho de dor de cabeça, mas isso é um pouco mais pra frente, tá bom? Percebam a Lisa aí nesse slide, é o meu sentimento. E vamos pro próximo. Antes de começarmos, né? Gente, pra gente entender, a gente já viu aqui que a gente já separou as palavras em classes e já separou as classes em grupo. E eu falo rápido demais. Eu espero que vocês estejam anotando, enfim, vocês façam como funciona melhor pra vocês. Eu gosto muito de anotar,
por mais que esteja resumido nos slides, porque eu aprendo mais assim. Aí vocês veem como isso vai funcionar e tal. Vocês já devem estar fazendo isso para outras disciplinas. Então, vamos voltar aqui. Antes de começarmos, é muito importante que a gente entenda a noção de núcleo, tá? Mas é muito importante que vocês se atentem a uma coisa. Quando eu falo de núcleo, é dentro desse assunto da gramática. Não levem essa definição para fora, para outras disciplinas, tudo bem? Senão vocês vão ter alguns problemas. Por quê? Porque para esse assunto, o núcleo faz sentido dessa forma, tá? Então, núcleo, gente, vai ser a classe mais importante de um grupo. Tá? Então, vocês precisam lembrar sempre, eu estou repetindo já bastante isso, são 10 classes que também são divididas em grupos, e cada grupo possui uma classe mais importante do que as outras. Essa classe que é mais importante, ela é o núcleo desse grupo, tá? Então, o núcleo é a classe mais importante do grupo. E todas as outras classes possuem alguma ligação de sentido, que é muito importante. Isso quer dizer que quando existe um grupo, o núcleo é a classe mais importante e que se ele não existir, as outras classes perdem o sentido. Elas precisam, elas necessitam desse núcleo para fazer sentido. Se não houver, não faz sentido que elas existam também. Tá? Eu dei aí um exemplo do grupo nominal. O grupo nominal é um grupo muito interessante que a gente vai ver daqui a pouquinho, e ele possui como núcleo o substantivo. E todas as outras 4 classes vão girar em torno desse núcleo e depender dele. Tudo bem? Vamos para o primeiro grupo dos 4 que a gente vai estudar, que é o grupo nominal. Gente, o grupo nominal é o maior dos 4. Ele sozinho compreende 5 daquelas 10 classes que a gente viu no segundo slide da aula. Que são assim, quais são essas 5 classes que estão dentro desse grupo? Substantivo, o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo. Lembrem que o grupo ele compreende classes que funcionam de forma parecida, que possuem relações entre essas 5 classes, tudo bem? As 5 classes que estão dentro do grupo nominal se relacionam entre si de forma sintaticamente importante, de semântica mesmo, de sentido, de necessidade. Existe uma relação de necessidade entre elas, tudo bem? Esse grupo, como eu disse, tem 5 classes e o núcleo dele é o substantivo. Substantivo, gente, é nome e por isso o nome do grupo é grupo nominal. Cada grupinho que a gente vai estudar possui o nome que tem por conta do seu núcleo, com exceção de um dos grupos que a gente vai ver mais pra frente, tá? Então, eu defini aí. O grupo nominal é aquele que é constituído pelas classes que giram em torno do nome. Então, por que existe o núcleo? E por que existem 4 em volta dele? Porque as outras 4 classes, a saber, o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo, se ligam ao substantivo, criando entre elas e o substantivo uma relação de necessidade. Elas precisam do substantivo para fazer sentido. Sem o substantivo, elas perdem completamente o sentido. Elas não fazem, não existe a necessidade delas existirem se ele não existir. Tudo bem? Então, elas ficam em torno do substantivo, elas aparecem junto com o substantivo. É uma relação de dependência, tudo bem? Então, possuem ligações sintáticas e de sentido com ele. Então, isto é, dependem do nome para fazer sentido dentro de uma frase ou texto. Fazem parte do grupo nominal, como eu já disse no comecinho da explicação, o substantivo, que é núcleo, o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo. Agora, a gente vai explicar com mais calma. Mas fiquem tranquilos que essa explicação, por mais que seja um pouco mais detalhada do que simplesmente citar quais são as classes, ela ainda não é a explicação definitiva do curso, tá, de gramática desse ano. Por quê? Porque nas próximas aulas a gente vai cuidar mais detalhadamente de cada uma delas, tá bom? Então, não se preocupem que essa aula seja rápida, que seja meio que atropelando o assunto, muito embora gramática precisa ser um pouco mais rápido, porque a gente tem muito assunto e pouco tempo e poucas aulas.
a gente vai tentar dar conta delas de forma mais detalhada nas próximas aulas, então fiquem tranquilos quanto a isso, tá bom? Então, vamos começar pelo núcleo do grupo. A estrela, a pessoa que, o que brilha aqui, vamos lá, que é o substantivo, né? Eu disse para vocês que substantivo é nome, né? Eu defini ali, ó, é aquele que nomeia os seres, fenômenos, qualidades, objetos e dentre outros, em outros, né? Então, tudo que é nome no mundo é substantivo. Então, existem muitos tipos de substantivos, né? Que é comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado, coletivo. E fiquem tranquilos que a gente vai explicar um por um mais tarde, tá bom? Então, substantivo é nome. Tudo que tem nome no mundo é substantivo. E ele é muito importante. Vocês entendem que as outras vão girar em torno do nome? A gente vai ver como isso vai acontecer já já. Então, eu dei exemplos aí. Menina, Ana, lápis, guarda-chuva, cachorro, bondade, chuva, chuvarada, álbum. É interessante que eu fale para vocês que quando eu dou o exemplo, eu sigo a ordem dos tipos que eu disse na definição. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu disse ali, ó, existem tipos, são eles, comum. Então, comum é o primeiro tipo, então é o primeiro exemplo que vem logo em seguida. Então, comum, então, primeiro exemplo, menina, próprio, segundo exemplo, Ana, tudo bem? Então, um exemplo de um substantivo próprio é Ana, simples, que é o terceiro que eu cito na definição, lápis, composto, guarda-chuva. Vocês entenderam qual foi a minha lógica? Isso acontece em todos os slides até o final da aula, então isso pode ser que facilite um pouco mais a vida de vocês e a minha também. Se restar alguma dúvida, vocês podem estar em contato comigo, tá bom? Então, vamos agora, a gente explicou o núcleo, que é o substantivo, ele que nomeia o grupo a qual ele pertence, e agora a gente tem que falar dos quatro que precisam dele, que existem por causa dele, por conta dele, que giram em torno dele e que brilham um pouquinho menos que ele, vamos dizer assim. Então, comecemos pelo artigo, que é uma coisinha que pode dar algum trabalho, que vai render assunto pra gente mais tarde, tá? O artigo é uma classe aparentemente simples, ele tem uma regra clara, bem clara, colocaria um meme aqui, a regra é clara. Ele sempre, coloquem isso, escrevam em letra maiúscula, passe o marca-texto em cima, antecede, isto é, vem antes do substantivo e acompanha o substantivo. Sempre, em todas as hipóteses, em todos as possibilidades possíveis, ele vai sempre anteceder e acompanhar o substantivo, tá? Ele pode ser definido ou indefinido, e varia também entre número e gênero, tá? Eu dei alguns exemplos aí. A, os, as, os, uma, umas, uns, né? Os quatro primeiros, a, os, as, os, são exemplos de artigos definidos, isto é, eu consigo definir no mundo quem é usando essas quatro. Por exemplo, se eu falar a menina, vocês sabem que menina é essa? Porque vocês vão estar dentro da situação e vão saber. Por exemplo, suponhamos que a gente esteja numa sala em que exista uma bala e um salgadinho. Se eu disser a bala, vocês sabem exatamente que bala que eu estou me referindo. Tudo bem? Se eu disser o salgadinho, vocês sabem exatamente que salgadinho que eu estou falando. Isso é muito diferente, por exemplo, se eu falar uma bala. Cada um de vocês vai pensar numa bala diferente na cabeça, porque não existe uma definida. Né? Não faz sentido que eu fale, por exemplo, dentro de um pote cheio de bala, a bala, qual delas? Então fica uma bala. Tudo bem? Deu para entender? Fiquem tranquilos que a gente vai tratar deles com mais calma, tá? O artigo é muito problemático em alguns assuntos, ele é um pouco difícil, embora pareça simples, seja pequenininho, mas ele dá assunto. Eu espero que vocês tenham entendido quando eu digo o que é um artigo definido, isto é quando eu consigo apontar qual é necessariamente, e o indefinido, quando eu não consigo apontar para um, mas sim para vários, ou enfim, para nenhum, tudo bem? Então, quando eu digo a bala, é a bala que vocês sabem qual é. Quando eu digo uma bala, nem eu nem vocês sabem que bala é essa. Mesma coisa para umas ou uns, tudo bem? Agora vamos para o pronome. Pronome é a classe que substitui ou acompanha o substantivo. Então,
ele possui alguns tipos também, tá? Então, pessoal, possessivo, demonstrativo, de tratamento, indefinido, relativos, interrogativo, tá? O que eu quero dizer como acompanha ou substitui o substantivo? Ele vai no lugar do substantivo, ele pode ir no lugar do substantivo. Ah, professora, mas se ele pode substituir o substantivo, por que a ideia, por exemplo, então, de que existe uma relação de necessidade entre substantivo, entre o núcleo e as classes que ficam em volta dele, não é abalada? Porque justamente, para que o pronome exista, precisa existir um substantivo antes. Ele precisa saber, ele precisa substituir alguma coisa, e essa alguma coisa tem que ser um substantivo. Tudo bem? Então, continua bem estruturada a nossa teoria. Eu dei exemplos aí. Eu, meu, aquele, senhor, alguém, quem, enquanto existem muitos outros, uma lista enorme. Lembrando que eu sempre sigo a ordem, então, o primeiro tipo que eu dou na definição, pessoais, segue o primeiro exemplo embaixo. Tudo bem? Bom, tá tudo claro? Eu não sei se estou sendo confusa, enfim, mas espero que esteja tudo bem. Bom, vamos para as duas últimas. Numeral é uma classe muito simples, não tem muito o que falar sobre ela, porque é a classe que indica quantidade. Então, a gente tem tipos também que a gente não vai se preocupar, é muito difícil cair no vestibular. Cardinal, ordinal, fracionário, coletivo, multiplicativos. Eu dei exemplos aí, de novo, seguindo a ordem. Então, 2, primeiro, meia, dúzia. Existe uma lista enorme também. Então, numeral é tudo aquilo que indica quantidade, tá bom? E a gente vai agora para adjetivo, que pode ser uma classe um pouquinho mais difícil, tá? Então, essa adjetivo é a classe que atribui uma característica ao substantivo, né? Isto é, ela dá uma qualidade, um defeito, enfim, ela caracteriza o substantivo, caracteriza um nome, seja ele qual for. Então, ela pode variar em gênero, número e grau, né? E possui tipos também, simples, composto, primitivo e derivado. A gente não vai se preocupar com os tipos dela. E a gente precisa ter na mente, né, ter sempre guardado que gênero, número e grau, a variação em gênero, número e grau, ela depende muito do substantivo. Então, se o substantivo, por exemplo, é feminino, o adjetivo tem que ser feminino também. Tudo bem? Número, a mesma coisa. Se é no plural, o substantivo tem que concordar com ele. Tá? Então, sempre que vocês verem essa variação, é sempre de acordo com o núcleo do grupo. Ok? Então, o adjetivo é aquele que caracteriza um substantivo. E eu dei um exemplo aí. Feliz, super interessante, bom, bondoso. Não é difícil. Ele está sempre caracterizando alguma coisa. Suponhamos que a gente vai elogiar fulano, alguém. A Maria é maravilhosa. Para que maravilhosa exista, é preciso que Maria exista também. Vocês entendem? E por isso existe essa relação de dependência entre o adjetivo e o substantivo. O adjetivo precisa do substantivo para fazer sentido. Se a Maria é maravilhosa, se existe maravilhosa, é porque existe alguém maravilhoso. Entendeu? É uma relação de necessidade e de dependência mesmo. Tudo bem? Estou sendo repetitiva porque realmente não tem muito o que falar sobre isso. Então a gente fica batendo na mesma tecla. Enfim, eu espero que esteja claro, tá? Bom, aqui eu vou sempre fazer isso, vou colocar uma página de esquematização, né? Eu coloquei aí o núcleo de laranjinha, ele vai estar sempre no meio de laranja, e as outras classes que ficam em torno dele. Então, a linhazinha que liga para mostrar que existe uma questão de dependência entre as classes. Elas são familiarizadas entre si. Vocês conseguiram perceber que existe uma familiarização entre elas e por isso faz sentido que a gente coloque elas dentro de um grupo? Eu espero que tenha ficado claro isso. Se não fizer sentido, vai ser muito bem-vindo a opinião de vocês, tá? Meu número e meu e-mail tá no final da apresentação. Vocês me mandem os seus sentimentos sobre essa ideia e eu vou adorar ler, tá bom? Então, a gente vai passar pro próximo grupo, né? Então, se houver alguma dúvida, também me escrevam, tá? É isso. E vamos para o grupo verbal, que é um grupo pequenininho. Se o grupo nominal compreendia metade das 10, que são 5 classes, o grupo verbal só tem 2. Mas isso não quer dizer que ele seja menos trabalhoso. O grupo verbal é um grupo muito, muito trabalhoso.
tem 2 classes, mas dá muito trabalho e vai compreender metade, mais da metade das nossas aulas de gramática até o vestibular. Porque é esse grupo que vai puxar a próxima matéria, que é sintaxe, que é a matéria mais importante pra gente encarar o Enem e os outros vestibulares de forma tranquila e bem preparada. Tudo bem? O grupo verbal, como eu disse, é um grupo pequenininho. E como segue a lógica do grupo receber o nome por conta do seu núcleo, o grupo verbal recebe esse nome porque o seu núcleo é o verbo. Tudo bem? Então, a gente tem 2 classes, que é o verbo e o advérbio dentro desse grupo. Então, o verbo é o núcleo e o advérbio gira em torno do verbo, ok? A gente vai ver como essa relação se dá nos próximos slides, tudo bem? Bom, gente, explicar verbo em 3 linhas foi uma das tarefas mais difíceis que eu já tive. Por quê? Porque verbo é uma classe que dá trabalho. Como eu disse, ela vai compreender, a análise do verbo vai compreender muitas aulas, vai dar muito pano para manga, porque tem muito assunto para falar dentro do verbo, vai puxar a próxima matéria, que é a sintaxe, tem muita coisa. E é um pouco difícil de compreender tudo isso dentro do ano até, vamos dizer assim. Então, eu tentei definir aí, porque essa aula precisa ser rápida, ela não é uma exposição detalhada do assunto, ela é mais uma revisão ou um atropelamento, vamos dizer aí, do assunto, porque é muito assunto, gente. Gramática é muita coisa, vocês vão ver que a gente não vai conseguir dar conta de tudo no ano, é sempre muito difícil, a gente tem poucas aulas e muito assunto. Então, vamos lá para verbo, né? Vamos parar de papo e vamos para verbo logo. Então, gente, verbos é a classe de palavras que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Lembrem que classes são tipos de palavras. Então, todas as palavras que funcionam como ação, estado ou fenômeno da natureza e que indicam isso são verbos. Então, o que é uma palavra que indica ação? O que é um verbo de ação? Por exemplo, correr, andar, comer, tudo bem? Estado, por exemplo, ser e estar. Eu estou chata. Eu sou chata. Ou eu estou feliz, ou eu sou uma pessoa feliz. Isso são verbos de estado, quer dizer que a pessoa está ou é daquela forma. E fenômenos da natureza, por exemplo, chover e ventar, né? Que a gente raramente fala sobre isso. O verbo, como eu disse, é um núcleo do grupo, né? Então, a conjugação dele é gigantesca, como a gente já teve a chance de ver na escola, enfim, é uma página enorme que pode ser feita pela flexão de pessoa, número, aspecto, modo e voz, né? Pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, número, singular ou plural, aspecto, durativo, não durativo, tempo, pretérito, presente e futuro, modo, a gente vai ver com mais calma mais pra frente, voz também, ativa, passiva, né? Então, aí eu coloquei alguns exemplos aí, andar, comer, ser, estar e chover, tá? Isso foi bem complicado, falar de verbo rapidamente assim, espero que tenha ficado claro. A classe que gira em torno do núcleo, que é verbo, é o advérbio. O advérbio possui uma ligação importante com o verbo, porque ele modifica o verbo. E ele não só pode modificar o verbo, como pode modificar um adjetivo e até mesmo um outro advérbio, mas isso a gente vai ver mais para frente com mais calma. O que nos interessa é, por agora, o advérbio modifica o verbo. Ele funciona, gente, como o adjetivo funciona para o substantivo, tá? Então, ele é como se fosse um adjetivo do verbo, para ficar mais claro. Ele vai caracterizar o verbo de alguma forma. É um pouco mais complicado que o adjetivo, porque os tipos de advérbio precisam ser levados em conta quando a gente se resolve estudar advérbio, tá? Então, ele é flexionado em grau, pode ser superlativo ou comparativo, e possui tipos que são importantes pra gente, que é intensidade, modo, lugar, tempo, negação, afirmação, dúvida, inclusão, exclusão e ordem. Lembrando que a ordem dos exemplos segue a ordem da definição. Então, eu coloquei aqui, o primeiro tipo de advérbio que eu coloquei dentro da definição é de intensidade, vejam aí. Então, o primeiro exemplo que eu dou em por exemplo
é um advérbio de intensidade, que é muito. O segundo é modo. Então, o segundo exemplo, rapidamente, que é um advérbio de modo. Tempo, aí eu coloquei longe. Não fez muito sentido. Aliás, desculpa, gente. Lugar, aí eu coloquei longe. Tempo, hoje. Negação, nunca. Afirmação, sim. Dúvida, talvez. Inclusão, também. Então, exclusão, salvo. E ordem, primeiramente. Então, vamos criar algumas frases que a gente use, alguns advérbios, para vocês identificarem. Então, por exemplo, quando eu digo, vamos usar um advérbio de intensidade, eu coloquei muito, pode ser pouco também. Então, eu comi muito, eu comi pouco, tá? Então, percebe que muito e pouco modifica o verbo comer? Então, se eu falar eu comi, tá ok, tá bom também. Mas se eu quiser caracterizar a ação de comer, eu posso fazer. Então, eu posso aí, para mim fazer isso, eu preciso usar o advérbio. Então, eu comi muito, eu comi pouco. Então, ou então de modo, eu comi rapidamente. Então, não é só comer, é comer rapidamente. Ou, sei lá, lentamente. Tudo bem? Então, um de lugar, eu moro longe, ou eu moro perto, não é só morar, é morar longe. Ou de tempo, né? Hoje eu fiz isso, amanhã farei aquilo. Percebe como modifica o verbo? Não é só fazer, né? Quando fazer, é hoje ou amanhã. Então, de negação, nunca mais, sei lá, nunca mais estudo advérbios, tudo bem? Então, isso vale para todos os outros tipos, ok? E como eu fiz com o grupo nominal, eu esquematizei, né, a relação entre o núcleo e a classe que gira em torno dele. Então, eu coloquei o advérbio aí de laranja, que é o núcleo, sempre o núcleo vai estar em laranjinha e as outras classes em amarelo, ok? Agora a gente vai para o grupo relacional, que é um grupo um pouquinho diferente dos outros grupos, dos outros dois grupos, afinal, o último também é diferente. É um grupo que não tem um só núcleo, ele tem dois, né? Esse grupo ele vai ser melhor explicado quando a gente começar a estudar sintaxe, junto com o grupo verbal. Ele é constituído por duas classes, né? Que são usadas para ligar palavras e orações, e por isso ele recebe esse número de grupo relacional. Ele relaciona duas ou mais palavras, duas frases, tudo bem? Então, ou duas orações, que são frases com verbo. Esse grupo é constituído de duas classes, que é a preposição e a conjunção. Elas possuem a mesma importância, elas são importantes de forma igual. Então, por isso elas duas são um núcleo, ou vocês podem considerar como um grupo que não possui nenhum núcleo. Eu gosto mais da ideia de que as duas são o núcleo desse grupo, ok? Então, vamos ver melhor cada uma delas. Vamos tratar da preposição primeiro. Gente, eu não coloquei um exemplo com frase, devia ter feito isso, devia ter criado frases para ficar mais claro para vocês. Então, a gente vai tentar criar isso agora e nas próximas aulas, quando a gente tratar de preposição mais detalhadamente, aí eu coloco exemplos, enfim, vou encher o slide de exemplo para ficar mais claro. Acabei notando isso agora, já não dá mais tempo. Então, vamos lá. Gente, preposição é uma palavra que subordina dois termos de uma oração. Lembrando que oração, gente, é uma frase com um verbo. A gente vai ver isso com mais calma. Ela liga dois termos, tá? Ela é muito importante porque vocês vão ver, é uma coisinha pequenininha, que nem eu dei exemplos aí de ante, após, com, contra. É pequenininho, mas tem uma importância enorme para a construção da oração. Vejamos como isso pode acontecer. Se eu, por exemplo, falo para vocês, vou com a Maria ao cinema. Vamos cuidar de vou com a Maria. Se eu tirar o com, que é uma preposição, como vocês conseguem ver aí no exemplo, a frase perde o sentido. Vou Maria ao cinema. Não faz sentido. Eu preciso do com. Preciso do com para que a pessoa entenda que eu vou com a Maria, né? Ou então, sei lá, existe uma briga entre a Maria e a irmã dela. Ficou muito estranha essa frase, mas tudo bem. Existe uma briga, Maria e a irmã dela. Perde o sentido sem o entre. Então,
O nome preposição, ela já entrega o que ela faz, ela vem antes de alguma coisa, preposição. Então, ela vem antes do nome. Ela subordina o nome ao verbo, ela liga os dois termos, ela é importante por isso. Por isso, ela faz parte do grupo relacional, ela relaciona dois termos, né? Então, espero que tenha ficado claro. Tem muitos outros exemplos de preposições. Eu peguei peguei algumas, né, entre acidentais e essenciais. Se eu fosse colocar, eu encher a página. Então, vocês podem pesquisar aqui. E é uma noção muito importante para a gente vai tratar com mais calma quando a gente falar de sintaxe, como eu disse no slide anterior. Tudo bem? A conjunção, embora tenha a mesma importância da preposição, ela é um pouquinho mais complicada porque ela tem mais assunto, né? A conjunção também é relacional, ela também liga coisas, só que ela liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, coisa que a preposição não fala. Vejam que, quando eu falo de valor gramatical, é, por exemplo, ligar dois verbos ou ligar dois substantivos. A preposição não, ela quase sempre liga um verbo a um substantivo, então ela não liga palavras do mesmo valor gramatical. E a conjunção, sim. Então, ela liga duas orações ou duas palavras de valor gramatical, como eu coloquei aí, estabelecendo uma relação entre eles, né? Assim como a preposição também faz, mas a ideia é de valor gramatical que não está na preposição. Existem tipos, né? Então, elas podem ser coordenativas, e dentro das coordenativas existem outros tipos, então, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, ou subordinativas, integrantes, causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, temporais, finais e proposicionais. Então, existem dois tipos de conjunção, coordenativas e subordinativas, e subtipos dentro desses tipos, tá bom? Que eu coloquei entre parênteses aí. Então, eu dei alguns exemplos de coordenativas e de subordinativas. Primeiro, coordenativas. E, entretanto, ou, portanto, porque. E de subordinativas, que, já que, do que, mesmo que, contanto que, conforme, de modo que, sempre que, a fim de que, quanto mais. Então, vamos criar frases para vocês perceberem a conjunção agindo dentro de uma construção subordinada ou coordenada. Fiquem tranquilos, a gente vai ver isso com mais calma em sintaxe, né? Orações coordenadas e orações subordinadas. Então, a Maria fez... deixa eu ver. A Maria estudou gramática e geografia. Então, a gente está usando o exemplo de uma oração coordenada, usando uma conjunção coordenativa, que é o E. A Maria estudou matemática, entretanto, não estudou gramática. Percebe que eu usei uma conjunção coordenativa e, portanto, essa oração é coordenada. Então, vamos fazer exemplos de subordinativos. A Maria estudou gramática, já que gramática vai cair no vestibular. Percebe que eu usei uma subordinativa, então eu estou criando uma oração subordinada. A Luana fará isso contanto que Pedro faça aquilo. Percebe que, lembrando, gente, os exemplos seguem a ordem da definição. Então, vocês conseguem criar frases seguindo a ordem. Então, lá, coordenativas. O primeiro tipo de coordenativa é aditiva. Então, o primeiro exemplo em coordenativas é E, que é uma conjunção coordenativa. Ou uma conjunção aditiva. Tudo bem? E coordenativa também. Ficou claro? Ok. Então, vamos esquematizar assim como a gente fez com as outras, né? Eu coloquei, como ambas são importantes de forma igual, são igualmente importantes, as duas estão em laranja, então preposição e conjunção. A gente não tem classes girando em torno delas, ambas são importantes, ok? Ok. E vamos conversar agora sobre a interjeição. A interjeição, gente, ela é sozinha um grupo, ou ela não faz parte de nenhum grupo, vocês escolhem. Por que ela é a última, por que ela está sozinha, né, dentro da classificação em grupos? Porque ela faz parte de uma área mais informal da língua, ela se aproxima mais da fala.
Então, eu quero que vocês lembrem nesse ponto o que eu falei lá na apresentação da aula, lá no comecinho, de que eu preciso que vocês façam reflexão da língua. Quando a gente chega dentro de uma classificação de grupos e que sobra uma que não faz parte de nenhum grupo, alguma coisa tem. E de fato, ela é informal, tá? Ela é mais do domínio da fala, tá? Então, ela tá mais na fala do que no texto. É isso que eu quero dizer. Enquanto os outros grupos estão mais no texto, embora também estejam na fala, mas esquematizados de forma melhor dentro do texto, né? A interjeição não faz parte de nenhum grupo, como eu disse aí, ou se preferirem, constitui sozinha um grupo, ok? Ela não sofre nenhuma variação de gênero, número ou grau, e por isso nós dizemos que se trata de uma palavra invariável, tá? Então, invariável é quando não faz esse tipo de variação. Lembrem disso para as outras também. Ela expressa sentimentos, estados de espírito, emoção, de modo que o uso dela constitui uma frase. Isso quer dizer que ela sozinha faz uma frase. O que é uma frase? É alguma coisa, alguma construção de sentido completo, né? Então, eu dei alguns exemplos aí. Adeus, nossa, coragem, ufa. Então, são interjeições, né? Ela usa também o ponto de exclamação, quase sempre. A exclamação por si também é marca de oralidade, isto é, também está mais na fala, né? Ou em textos, assim, narrativos, vamos dizer, que a narrativa é uma reprodução de fala também, né? Se houver falas, enfim. Por isso ela está sozinha, por isso ela é um pouco polêmica, ela é um pouco distante das outras, ela não faz, ela pisa nos dois domínios, embora as outras também façam isso, né? Então, quando a gente fala de verbo, o verbo também está na fala, também está no texto, mas a classificação dela é um pouquinho diferente por conta disso. Eu espero que vocês tenham pegado, ok? Agora a gente vai fazer exercícios, tá? Eu não coloquei muitos, eu coloquei só 3, eu elaborei 3 exercícios, até porque esse assunto é muito introdutório, não tem muito o que falar, são bem simples, para falar bem a verdade, alguns de memorização, que tem bastante nome, esse tema da gramática, essa matéria tem bastante nomezinhos, é importante que vocês lembrem deles, tá? Não numa ideia de decorar, tá? Mas para lembrar mesmo e aprender. Eu coloquei aí o meu e-mail, vocês podem entrar em contato sempre que quiserem e o meu número também, tá bom? Eu sempre olho meu e-mail todos os dias, o meu WhatsApp eu tô sempre olhando, então qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Ou, enfim, não precisa ser só sobre essa matéria, em geral, envolvendo português, eu estou aberta para vocês me mandarem mensagem, tá bom? Então, vamos lá. Percebam a Lisa. 3 exercíciozinhos, o primeiro é de memorização, então, sem voltar nos slides anteriores, ou voltem, vocês que sabem, o que a morfologia estuda, lembrem, o que são as classes de palavras, por que as separamos em grupo, por que separamos as palavras em grupo, explica a noção de núcleo e quais são os grupos que como são constituídos e como estão constituídos, né? A segunda questão é, identifica as classes de palavras da seguinte oração. Nossa! As 2 meninas são certamente rápidas e inteligentes. Então, cada partículazinha desta oração, dessas orações, vamos dizer, aliás, dessas frases, né? Elas são uma classe gramatical, então vocês identifiquem, coloquem, façam setinhas, enfim, organizem da maneira que vocês preferirem nos próximos slides. Aliás, no próximo slide tem a resposta, tem as resoluções, tá? A questão número 3, quais são as classes que estão faltando na oração da questão anterior, ok? Aí faltam 2, vocês vão me dizer qual. Respostas? E é isso, pessoal. Obrigada. Até a próxima.